todos, eu sou o professor Ricardo Isaac, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, do Departamento de Saneamento e Ambiente. 2 litros de água é o tema da nossa conversa, e o dia já vai passando, e com certeza todos nós aqui já ingerimos uma certa quantidade de água, e eu pergunto a você, quanto você bebeu? A água estava boa? Não sei se você parou para pensar, mas qual é a fonte dessa água? A origem, de onde ela veio, não é? Talvez a água envasada, como essa daqui, água mineral. Talvez você tenha em casa um galão desses de 20 litros de água mineral também. Ou tenha bebido água da torneira, água do sistema público de abastecimento, que tenha passado aí por uma vela cerâmica, né, numa talha de barro, como é tão comum aqui entre nós. Do ponto de vista da engenharia civil, sanitária, ambiental, uma das frentes do saneamento, a primeira delas, é justamente a água. O abastecimento público, a população com água de boa qualidade, em quantidade suficiente para todos os usos que se faz da água no ambiente urbano. E para isso, então, o sistema público de abastecimento ele é projetado, construído, operado de modo a fazer com que essa água chegue adequadamente a todos os consumidores. Um sistema público de abastecimento de água ele é composto de captação, em que se faz a extração da água do meio ambiente, e os mananciais são subterrâneos ou superficiais, o transporte dessa água em linhas adutoras, as estações de tratamento de água, em que se aplicam processos físico-químicos de tratamento para adequar a qualidade da água ao padrão de potabilidade, os reservatórios e as redes de distribuição, as tubulações que fazem com que essa água chegue a todos os pontos de consumo, a todas as residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos, etc. Nós vivemos aqui num contexto de nossas bacias hidrográficas de grande urbanização, e o uso que se faz da água é intenso, para fins não só domésticos, mas também industriais, em áreas agrícolas, geração de energia, etc. Vivemos também aí recentemente, ainda estamos vivendo, né, uma escassez hídrica prolongada e intensa, né? Então, uma escassez quantitativa e qualitativa, consequentemente, uma escassez qualitativa. Na virada dos anos 60 para os anos 70, no século 20, se imaginava que o problema do abastecimento público de água estava resolvido. As técnicas que se dispunham para tratar e potabilizar essa água eram mais que suficientes para atingir esse objetivo. Porém, nos anos 70, meados dos anos 70, 1974 para frente, entrou a preocupação com os compostos orgânicos dissolvidos presentes na água em pequenas concentrações. Com o avanço das técnicas analíticas, a cromatografia, a espectrometria de massa e outras, não é? Foi possível enxergar, identificar e quantificar uma série de compostos orgânicos como subprodutos da desinfecção, agrotóxicos e estudos clínicos, toxicológicos, alguns epidemiológicos também, estabeleceram relações causais entre esses compostos e doenças, né, de veiculação hídrica. Então, os padrões de potabilidade foram incorporando dezenas desses compostos. E na estação de tratamento de água, foi necessário incorporar novos processos de oxidação, adsorção, em carvão ativado, para poder atingir a potabilidade da água, já que esses compostos foram incorporados ao padrão de potabilidade. A realidade, pensando na indústria da água, né, na água como na indústria da água, o sistema, o serviço público de abastecimento como uma grande indústria, né? De um lado a matéria-prima, que é a água do ambiente, cada vez pior, né? Vai se deteriorando. E na outra ponta, o produto final, que é a água potável distribuída para a população, ela tem que atender cada vez mais a critérios mais elevados, mais exigentes. Então o desafio na estação de tratamento de água é justamente uma matéria-prima pior produzir um produto melhor. Existe hoje tecnologia para isso.
mas toda tecnologia tem um custo e também um risco, porque a água precisa ser potável o tempo todo, não 90%, 95% do tempo, porque a água distribuída pelo sistema promove a saúde da população, desenvolvimento econômico, qualidade de vida. Mas se essa água distribuída, se ela contém algum elemento nocivo, toda a população é afetada. Então tivemos também episódios aí nos anos 90, surtos, né, de criptosporidiose. Criptosporídeo é um protozoário, um micro-organismo patogênico, que na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, uma cidade com 1 milhão de habitantes, houve 400 mil infectados e uma centena de mortes, infelizmente, né, pela água distribuída contendo esses protozoários patogênicos. Isso provocou mais uma revolução, vamos dizer assim, nos padrões de potabilidade e exigências crescentes na estação de tratamento de água para segurar esse micro-organismo, esse protozoário, que é bastante resistente à desinfecção com cloro. Para vocês entenderem que no campo da engenharia civil, sanitária e ambiental, né, temos que lidar com o meio ambiente dentro da bacia hidrográfica. Não adianta eu ficar fechado na estação de tratamento de água imaginando que eu vou dar conta de tudo, né, venha o que vier, aqui trataremos tudo e potabilizaremos qualquer coisa, né, porque existe aí um risco e um custo. Então é claro que não posso ficar restrito apenas à tecnologia, tenho que ter uma visão mais ampliada de gestão ambiental, por bacia hidrográfica, na linha da prevenção, da recuperação da qualidade das águas no ambiente. Isso em termos qualitativos. Em termos quantitativos, ao projetar e operar no sistema, nós trabalhamos com vazões, por exemplo, da ordem de 200 litros por habitante por dia. Comecei falando dos 2 litros por habitante que cada um de nós, né, seres humanos, da ordem de 2 litros, nós devemos ingerir de água para o bom funcionamento do nosso corpo. Agora, o sistema distribui água para todos os usos, né? Então, se nós pensarmos no uso doméstico, no ambiente doméstico, além da água que é bebida diretamente, nós temos o banho, né, a lavagem dos utensílios da cozinha, a lavagem do próprio alimento, alguns deles consumidos crus. Então, mas além disso, lavagem de piso, a descarga do vaso sanitário, a rega de jardins, o banho nos animais domésticos, a lavagem do carro, etc. Hoje nós temos um sistema em rede única. Toda a água produzida na estação, ela é potabilizada e distribuída potável para todos esses usos. Mesmo a água que se dá descarga no vaso sanitário, houve a preocupação em remover os criptosporídeos, remover os compostos orgânicos, né? Que para aquele fim específico não tinha problema nenhum. Mas como uma fração dessa água é bebida, ela precisa ser toda potável. Aí você poderia pensar assim, não era melhor ter uma rede dupla? 2 redes, uma com água potável e outra com água de boa qualidade, mas não necessariamente potável? É possível, mas para nós, e na maioria das regiões é assim, a rede de distribuição de água, imaginem, centenas, às vezes milhares de metros ou até quilômetros de tubulação numa grande metrópole, enterradas, né, nas ruas da cidade, chegando a todos os consumidores. Então, para nós, rede de distribuição, com certeza, significa 50%, 60% no mínimo do custo de implantação do sistema. E a estação de tratamento de água, o custo de implantação é da ordem de 5%, vamos pensar assim, né? Então, a implantação de uma rede dupla, ela tem um custo, muitas vezes, proibitivo. Além do risco sanitário de, na falta da água potável, uma parcela da população recorrer àquela outra água não potável, não é? Para matar a sua sede. Uma solução também possível é fazer um tratamento mais refinado em cada residência, apenas para fins estritamente potáveis. Água que vai ser bebida, talvez para lavar um alimento, uma verdura que vai ser ingerida sem um cozimento, né? Seria uma solução, então, ao invés de centralizar na estação de tratamento de água, ter pequenas estações de tratamento de água nos pontos de uso, que são os aparelhos domésticos, né? Aqui no Brasil é muito comum a vela cerâmica dentro das nossas talhas de barro, né?
que de alguma maneira purificam um pouco mais a água. E existem muitos aparelhos comerciais que incorporam aqueles processos mais avançados que poderiam ser aplicados na estação de tratamento de água em aparelhos que pegam a água do sistema, que foi tratada na estação, e dão um tratamento a mais, né? Um refinamento nesse tratamento, com cartuchos de absorção de carvão ativado, filtração em membrana, talvez uma oxidação com ultravioleta nesses aparelhos. E aí fica essa pergunta, né? Outra parte da população às vezes recorre à água mineral como bebida, né? Compra, não toda a população, porque nem todos têm esse poder aquisitivo de estar ingerindo só a água mineral, né? Comercialmente distribuída. Seria uma maneira de atender a essa demanda. O custo da água distribuída pelo sistema hoje, para nós aqui, é da ordem de 1,67 dólares por metro cúbico. Se nós compararmos com a água em galões de 20 litros, como se tem, ou uma garrafinha dessa de 500 ml, a relação é de 1 para 80 para 1000. Custa 1000 vezes mais caro essa água do que se eu beber o mesmo volume da água de torneira, né? E 80 vezes mais caro se for daquele galão de 20 litros. Atende uma parte da população, mas nós temos que entender o saneamento, né, e o abastecimento público de água como uma medida de saúde pública e desenvolvimento econômico das nossas cidades, do nosso país. Então, se a solução é por parte da empresa pública, da empresa que tem a concessão pública para abastecimento de água da população, ela precisa pensar: eu vou centralizar o tratamento na estação ou eu vou distribuir esse tratamento, essa potabilização em todos os pontos de uso, em todas as residências e estabelecimentos comerciais, enfim, onde se distribui água para ser bebida, né? É uma pergunta. Trabalhamos nessa frente, trabalhamos aqui em pesquisa, tanto para otimizar os tratamentos, os processos nas estações de tratamento de água, mas também vamos pensando em inovações que sejam acessíveis do ponto de vista econômico, que haja uma distribuição universal desses equipamentos para toda a população nos filtros domésticos, vamos dizer assim. São duas frentes aí a serem atacadas do ponto de vista da pesquisa, né, e da inovação tecnológica. É isso.